Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar uma pequena história que aconteceu comigo para dar um exemplo de como que eu estou vivendo hoje e para dar uma explicação que esse canal aqui, ele quer para ser um canal humano. Eu tenho acompanhado alguns canais que eles usam, acho que inteligência artificial para narrar os vídeos, talvez até para produzir o texto, o roteiro. Depois eu acredito que o dono do canal, ele lê o texto e corrige algumas coisas, que nem sempre a inteligência artificial ela consegue ser perfeita. Mas a narração é perfeita. Então você tem ali um conhecimento muito bom, mas você não tem uma pessoa, não é um canal humano. Por exemplo, eu estou com dificuldade um pouquinho para falar, porque ainda aqui o meu lábio está amortecido por causa do implante que eu fiz, o dentista teve que fazer uma raspagem interna. Segundo a explicação que ele me deu, levaria em torno de 2 anos para voltar ao normal. Acho que já faz uns 8 meses que aconteceu. Então o queixo aqui assim já a sensibilidade voltou, mas o lábio ainda não se mexe. E tu pode ver que meus dentes de baixo não aparecem. Mas então acontece o seguinte, eu sempre quis ser escritor. Porém, eu sou oriundo de uma família muito pobre, destruída. Meus pais se separaram, então muito pobre mesmo. Não tinha livro na minha casa, não tinha cultura. Ninguém era incentivado a estudar. Eu me lembro quando terminei, acho que a 2ª ou 3ª série, a minha mãe me falou, olha filho, agora você sabe ler, sabe escrever, sabe fazer uns cálculos. Então, a partir de agora, você só estuda se você quiser. Ela falou isso para todas as minhas irmãs. Eu tenho 4 irmãs, eu sou do meio. Eu disse, não mãe, eu quero continuar estudando, eu quero passar por todas as escolas que for possível. E ela, tudo bem, mas é por tua conta, não me peça mais nada. E eu tinha o que na época? Acho que uns 13 anos, até porque naquela época, eu tenho 63 anos hoje, naquela época os pais botavam os filhos na escola quando eles quisessem, e também se quisesse, não tinha muita fiscalização. Hoje existe um padrão. Todos os alunos têm praticamente a mesma idade, a não ser que algum seja repetente, e como não se dá muita importância hoje à formação, então mesmo que o aluno não atinja uma nota mínima para ser aprovado, eles passam ele igual, porque o negócio é empurrar adiante e está tudo bem. Na minha época não. Eu lembro na minha época você passar sem recuperação, sem exame, você tinha que tirar nota 8. Eu me lembro, uns anos depois passou para nota 7, hoje, se não me engano, é 6, e se eu não atingir 6, não atingir 5, não atingir 4, tudo bem, vai, o negócio é empurrar para frente e vamos embora, né? Quer dizer, nesse sentido, a educação foi facilitada, até pelos cursos de AD, curso à distância, é facilitado, mas o nível, a qualidade está muito ruim mesmo, né? Então esse aqui é um canal humano que eu não me preocupo muito em fazer o canal crescer. Teve um passado, não tão distante, que eu criei um canal, eu queria muito mesmo que esse canal monetizasse, que eu queria que fosse uma profissão, e eu paguei uma pessoa para divulgar o canal, e o canal cresceu e depois morreu, porque eu fiz muita coisa errada, inclusive pedir para alguém divulgar o meu canal, foi um erro muito grave, o YouTube não perdoa, e em alguns casos ele pune, e o meu canal morreu, então eu criei esse outro aqui, na época eu estava fazendo implante dentário, só como um canal alternativo para fazer experiência e tal. Então é o seguinte, quando eu tinha 18 anos, eu estudava de manhã, que eu saía do serviço na aula, ia direto para um clube que eu trabalhava, tinha um restaurante, eu trabalhava à tarde e à noite, porém depois eu consegui um emprego onde eu teria que trabalhar de dia, então eu teria que estudar à noite. Então eu fui até a escola e disse, não, a gente pode transferir você para a noite, não tem problema, aí mudaram lá e foi para estudar à noite. E ali uma aula de matemática, a professora pediu para fazer um trabalho em grupo, e como choveu muito, veio pouca gente, e depois terminando o trabalho, ficamos ali. E tinha um colega ali que não era meu amigo, não tinha conversado com ele, e eu fiquei falando que a professora de matemática era uma mulher jovem, acho que tinha menos de 25 anos por aí, e eu falei para ela que meu sonho era ser escritor, que eu gostava de escrever e tal, escrever história, e o meu colega do lado disse, nossa, que interessante, eu também já escrevi uma história, também tenho facilidade de criar história, mas nunca pensei em ser escritor. E a partir dali nós tornamos amigos e nós começamos a conversar, só que ele era num lado menos ingênuo, só que quando ele escrevia, ele cometia muito mais erros de ortografia assim, do que eu, né? Ele não tinha muita noção, mas ele é um cara mais maduro, apesar de ter a mesma idade. Então a gente, depois da aula, a gente ficava conversando, ficava na esquina trocando ideia, e a gente fazia assim, a gente imaginava uma história e depois da noite contava para o outro ver o que o outro achava. Em uma ocasião eu imaginei uma história com um escritor muito mais ou menos famoso, ele criou uma história muito top, mas uma história assim que se ele escrevesse o livro, mas ia vender muito.
Só que ele começou a ter problemas na cabeça, dor de cabeça e tal. Aí ele foi no médico, o médico fez vários exames e descobriu que ele tinha um tumor. E ele teria que relaxar, ele não podia pensar, não podia ter nenhuma atividade mental, que quanto maior fosse a atividade mental dele, mais rapidamente o tumor ia crescer. E tinha que ter um preparo para então fazer uma cirurgia, e seria uma cirurgia cara. E aí ele teve uma ideia, então ele pensou o seguinte: se ele então escrevesse aquela história rapidamente e conseguisse terminar ela antes de entrar em coma, porque na verdade ele ia entrar em coma, mas depois podia fazer cirurgia e havia uma possibilidade, então ele voltar à vida como um ser normal e tal. Então ele fez isso, ele escreveu a história e na medida que a história, que ele foi escrevendo, como ele fazia muita atividade mental, o câncer dele foi evoluindo, o tumor, né? E foi evoluindo. Então assim que terminou a história, que o livro foi para publicação, ele entrou em coma. Mas como vendeu muito, então os familiares dele pegaram esse dinheiro, conseguiram pagar a cirurgia, tratamento, e depois então ele voltou, retornou à vida, e a partir dessa cirurgia então ele criou uma nova história, e assim então ele se tornou um grande escritor. Isso foi uma história de ficção que eu criei, como a gente criava a história e apresentava para o outro para ver o que o outro achava. Ele gostou muito da ideia, mas eu nunca escrevi a história, até porque eu não escrevia, eu me sabotava, tal, porque eu fui rejeitado pela mãe e tal. E um ano eu conversei com o Antônio Bis, que é um terapeuta holístico que eu conheci numa palestra, rapidamente assim. E depois, uns anos depois, quando eu já morava em Chapadão do Sul, eu procurei no YouTube, ele tinha canal. Um dia eu fiz um comentário no vídeo dele: eu sou o fulano que você me ligou uma vez lá no Sul, me convidando para a palestra. E tá, ele trocou umas ideias, daí um dia eu perguntei: eu posso te ligar? Eu queria conversar com você. Não, ele pode. Daí ele deixou o telefone dele. E eu falei para ele que eu me sabotava. E a primeira pergunta que ele me fez foi assim: você foi rejeitado pela mãe? E eu disse: sim. Ele: pois é. Então todo homem rejeitado pela mãe, ele se auto-sabota. Então nós conversamos ali e eu consegui superar isso, né? Só que hoje eu estou muito depressivo, estou muito mal mesmo da depressão. Uns dias atrás, um inscrito aqui no canal falou: cara, por que isso não posta um vídeo por dia, que teu conteúdo é muito bom? Então acontece o seguinte: devido à situação muito ruim que eu estou vivendo, eu não tenho condições de produzir um vídeo por dia. Olha, 2 por semana, tá, porque eu fico muito mal, fico muito depressivo. Aí o que eu pensei? Eu vou investir nesse canal, lembrando daquela história. Então acho que eu vou investir no canal, de repente o canal vai crescer. Eu tenho recebido muitos comentários de pessoas inteligentes, comentários ótimos, apoio. Isso me motiva. Então eu vou tentar postar 2 vídeos por semana e talvez o canal cresça, vocês me motivam com os comentários. E diferente daquela história do autor entrava em coma, aqui no caso eu vou criar forçadamente esses conteúdos, um conteúdo bem humano, falando dos meus problemas, da minha situação, de como eu estou agindo, não querendo assim, que nem aqueles canais que eu falei que usam inteligência artificial para narrar. Um deles confessou, até alguém botou no comentário sobre a voz, e ele disse: não, eu vou usar uma outra voz que é mais... E eles confessam realmente que a voz é artificial, é uma IA, uma inteligência artificial que narra, né? A narração é boa, a voz é bonita, né? Mas eu vejo assim que é um conteúdo intelectual muito bom, mas não é humano, não é humano. Eu tenho certeza que você assiste esse meu vídeo aqui, eu sou uma pessoa real, eu existo. Então eu estou falando dos problemas que eu estou sofrendo, que estou passando, das soluções que eu estou achando, usando, de tudo que eu estou fazendo. Então você vê que aqui eu sou real. É muito diferente que você assiste aqueles vídeos para aprender. Tudo bem, você vai na escola, você não precisa necessariamente ser amigo do professor, mas você vai aprender com ele, você tem que ter uma simpatia com ele. Mas aqui não, aqui é uma pessoa real, que tem problemas reais e que está tentando achar soluções e que vai te apresentar. Então eu acho assim que você se sente melhor quando você tem um ser humano falando com você, né? Falando com você. Você aprende, eu assisto, né, aqueles vídeos, tem pelo menos 3 canais que eu acompanho nesse sentido, mas eu vejo que todos eles são voz artificial, nenhuma voz humana de fato. E o texto, é quase certeza que eles usam a inteligência artificial para produzir, depois ele revisa, né? Então, hoje eu estou usando esse canal para tentar suportar a dor da depressão, principalmente quando eu acordo. Eu acordo muito mal, muito angustiado. E acontece o seguinte: eu trabalho na prefeitura à noite e a gente tem um sofá ali que a gente pode deitar, porque a prefeitura toda é fechada, com câmeras de segurança em volta, e de vez em quando, durante a noite, pode chegar um funcionário que precisa pegar um carro, ou ele está em viagem, ele volta, então ele vai bater no vidro, tal, vai me mandar uma mensagem,
E normalmente eu deito ali ouvindo um vídeo, alguma coisa os vídeos que eu assisto são que nem esses que estou fazendo aqui. Você não precisa estar olhando para o vídeo aqui para entender o que eu estou falando. Às vezes eu dou uma cochilada, às vezes 5 minutos assim, eu tenho alarmes, assim, eu nunca deito naquele sofá antes da meia-noite. E depois tem vários alarmes que, se correr o risco de eu adormecer, eu nunca vou dormir mais do que 10 minutos, porque eu estou ali para trabalhar, não para dormir, mas pode acontecer. Então, aqueles às vezes 5 minutinhos que eu durmo, quando eu acordo, eu já estou super mal, me sinto mal mesmo, sabe, angustiado, né? E eu estou tentando superar isso, mas sem tomar remédio, porque eu acho assim que o que me deixa mais deprimido é a situação que eu estou vivendo. Eu estou gravando esse vídeo numa terça-feira, até tem um celular secundário aqui, eu estou sem oxigênio, 13 horas e 86 minutos. Pouco antes do meio-dia, eu fui no banco, eu quitei um empréstimo que eu tinha, liquidei. Então agora, a partir do fim do mês, todo o dinheiro que eu receber vai ser meu, não tem mais aquela parcela. Então já fiz uma pequena mudança na minha vida. Eu pretendo até o fim do ano fazer uma outra série de mudanças que vão melhorar a minha vida. Muito da minha depressão é por causa da situação que estou vivendo. Eu não conseguia mudar, mas eu já consegui lentamente mudar algumas coisas. Eu já mudei o conteúdo do canal, o canal começou a crescer, agora que tem empréstimo, tem uma série de coisas. Eu fiz todo o tratamento dentário, como eu falei, tenho que fazer raspagem, ainda me incomoda um pouquinho, o fato do lábio estar inchado, às vezes dói um pouquinho, mas eu acho que até o fim do ano vai estar, tá bom? Então, lentamente eu estou mudando a minha vida. E estou usando esses vídeos totalmente humanos, onde eu mostro a minha realidade, para mostrar que eu não estou sucumbindo à dor. Eu estou resistindo, estou lutando e estou encontrando meios para sair dela. Incentivo você, motivo você a fazer o mesmo. Se estiver numa situação difícil, não tenha vergonha de botar nos comentários. Que nem o último vídeo, tem um senhor de 84 anos que fez um comentário no vídeo. Nossa, fiquei realmente muito surpreso, fico muito feliz, né, de ver aquele comentário, saber que 84 anos, eu tenho 63, né? Então vamos supor, 21 anos a mais do que eu, né? Então, eu queria realmente fazer um vídeo humano para humanos. Eu adoro o ser humano. Eu não tenho nível superior, mas eu leio muito livro. Eu vou fazer um vídeo, provavelmente na semana que vem, sobre filosofia, a evolução da mente, como eu fui mudando a minha mente. Eu comecei com autoajuda, depois eu fui lentamente passando para a psicologia, depois para a filosofia, e ainda não tem uma coisa definida, mas eu quero fazer um vídeo exatamente mostrando como a minha mente foi evoluindo e como você também pode evoluir. Então eu sempre digo assim, não tenta ter a crença que eu tenho baseado nesse vídeo que você assiste, porque o que eu acredito hoje, isso é resultado de anos de pesquisa, de vivência, e você tem que ter a crença para ver como você tem. Você pode usar esse vídeo para acrescentar algo à tua vida, para ver como eu penso, como você pensa. Eu acompanho, às vezes, o teólogo Oswaldo, tem um canal chamado Tenda do Necromante. Se você gosta desse estudo bíblico, é bom ligar a ele e a Juliana Cavalcante. Mas o Oswaldo, ele fez uma postagem na comunidade dizendo assim, quando você lê a Bíblia, você não lê para aprender com a Bíblia, você lê para saber o que aquelas pessoas pensavam. E é mais ou menos isso, você assiste esse vídeo para ver o que eu penso, como que eu penso, onde que eu tirei, de repente, os conhecimentos que eu tenho. E você vai se basear nisso para moldar a tua vida e sempre buscando melhorar ela. Você tem que sempre melhorar, ter uma pequena evolução. Não ficar preso a uma coisa, uma ideia fixa. O cara que sofre um trauma, eu posso fazer um vídeo sobre isso, que eu passei por primeiros 2 traumas, a vida parou completamente. Eu levei acho que quase 10 anos para voltar a viver, né? E depois eu entendi por que isso acontece. Eu posso criar um vídeo sobre isso, se você quiser, posta aí nos comentários. Então é isso, pessoal. O vídeo já está um pouco maior do que eu pensei. Não quero que seja muito longo. Também não muito curto, que um videozinho de 5 minutos você não tem muito o que ensinar. Mas também não precisa falar 30 minutos, 40 minutos. Alguns casos, sim. O vídeo que eu assisto tem 20 mais de 30 minutos. Mas tem realmente conteúdo para isso. Então essa ideia de hoje é mostrar para você que naquela história de ficção, o escritor, ele criou um livro sabendo que está em coma, mas depois ele teria dinheiro para pagar o tratamento. E hoje eu estou usando esse vídeo não para ganhar dinheiro, mas para me motivar, para me dar incentivo e de repente uma conversa com vocês comentando, vocês me dão mais motivo para que eu continue fazendo vídeos e talvez até o fim do ano eu consiga realmente superar todos os problemas e consiga realmente ter uma vida bem melhor do que eu tenho hoje. Que materialmente até eu não posso assim me queixar. Se eu for olhar
pessoas até que têm uma formação melhor que a minha, mas minha filha mesmo tem uma formação melhor que a minha e não ganha nem a metade que eu ganho. Não que eu ganhe bem, né? Ganho menos de 5 mil por mês, mas eu ganho bem em relação a muitos outros profissionais. Mas eu queria ter uma vida emocional melhor, eu não tenho liberdade, eu não tenho assim, às vezes não, eu gostaria de sair, jantar fora e não posso porque eu trabalho à noite. Eu folgava sempre sexta-noite e o meu colega que trabalhava de dia faleceu e o outro, que me substituiu ele, veio com ideias diferentes, então às vezes eu não tenho nem a folga da sexta-noite. Mas está tudo bem, não estou brigando com ele, aceitei. Então esse é o vídeo, então espero que você tenha entendido, gostado e que tenha te ajudado de alguma forma. E se você quiser contribuir comigo, se inscreva no canal, curta, comenta e se puder compartilhar com alguém, será uma gratidão para mim. Então isso, te aguardo no próximo vídeo.